Olá, pessoal, boa noite a todas as pessoas, boa tarde a quem está ainda no outro fuso horário. É com imenso prazer que a gente dá início a essa segunda live da parceria do Fórum Saberes Históricos com a Ampu Brasil. Antes de tudo, eu quero dar alguns recados, né? Primeiro que sigam a Ampu Brasil nas redes sociais. Lembrar que também teremos entre 13 e 18 de julho o SNH, que vai acontecer em Belo Horizonte, e também que a Ampu Brasil ela tem um curso de formação que está com inscrição aberta. Começa amanhã, mas essa inscrição vai até dia 21/4, um curso online chamado O que Resta da Ditadura, Memória, Negacionismo e Ensino de História. O último aviso é também que a Ampu Brasil está com 2 chapas homologadas para a eleição de presidente e toda a equipe da Ampu para o próximo biênio. As 2 chapas que estão homologadas, a primeira chapa chamada Compromisso e Luta, e a outra, Confluências, Ensino, Pesquisa e Extensão. A eleição ela vai acontecer de forma online, começa no dia 15 de abril, amanhã, e termina no dia 17 de abril. Então, todos os associados e associadas estão convidados e convidadas a votar, né, a olhar os programas das 2 chapas e a votar na chapa que considerar que tem um programa mais próximo das suas posições, interesses políticos, enfim. Vamos fortalecer nossa Ampu, porque os desafios são sempre muitos. Dado esses recados, eu queria, de pronto, agradecer a presença dos colegas que estão aqui. O Fórum Saberes Históricos, ele confere um selo de ética na pesquisa histórica. Esse fórum é formado por vários coletivos científicos, e aqui nós temos hoje, nessa segunda live, alguns projetos que foram contemplados com o selo Saberes Históricos. Então, para a gente começar, eu vou pedir que os colegas se apresentem, né, dizendo o nome do seu projeto e a cidade em que está, para que a gente possa, então, dar início à nossa live. Eu vou começar aqui de cima com o Arthur. Boa noite a todos, então. Eu sou o professor Arthur Luiz Peixer, eu trabalho no projeto Ensina Arthur, e eu falo de Caçador, Santa Catarina. Obrigado, Arthur. Danilo? Oi, boa noite, professor Rogério e os colegas. Eu sou Danilo, sou coordenador pedagógico na Rede Municipal de Rio Preto e estou aqui representando o projeto Giro na História. Obrigado, Danilo. Janaína? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Janaína, faço parte do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de Roraima e eu estou aqui representando o LABET. Obrigado. Professora Silvia? Boa noite a todos e todas, professor Rogério. Eu sou Silvia Nogueira, sou professora de Educação Básica. O nosso projeto é o Rádio Elza Taon, o podcast. Obrigado. Naikon? Boa noite a todas e todos. Sou Naikon, sou doutorando do PPGHS UERJ, professor do Colégio Municipal Elza Ibrahim, e somos parceiros, sou parceiro com a Silvia, no projeto Rádio Elza Taon, que é a produção de podcasts na comunidade escolar. Bom, muito obrigado, né? Como vocês veem aqui, a gente tem gente de várias partes do Brasil, do Sul, do Norte, do Sudeste, nós vamos fazer da seguinte forma: cada colega vai ter até 15 minutos para falar um pouquinho, apresentar o seu projeto, apresentar o que está desenvolvendo agora também, na sequência, e também, se puder dizer como é que foi, né? Porque solicitou, né, o selo Saberes Históricos de Ética na Pesquisa Histórica para o Fórum. Nós vamos começar, cada colega vai ter até 15 minutos para falar, cada projeto vai ter até 15 minutos para falar, e nós vamos começar com o Danilo. Então, Danilo, passo já a bola para você, e depois a gente segue. Pessoal, obrigado. Professor Rogério e a equipe do Fórum Saberes Históricos e a equipe da Ampu Brasil, agradeço a oportunidade
de a gente divulgar o trabalho do projeto Giro na História, né? É um projeto desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. E tem aí a capa, né, da nossa apresentação. Ele é um projeto que ele tem uma abrangência mais local, porque ele trata da história de São José do Rio Preto, e a gente produz materiais didáticos para os alunos da rede municipal, são materiais voltados para o 1º ao 5º ano, os anos iniciais do ensino fundamental, né? Que é uma reflexão, existe uma certa carência aí na reflexão sobre o ensino de história nos anos iniciais, né? A gente se forma professores especialistas pensando sobretudo nos anos finais, no ensino médio, né? Mas os anos iniciais aí também merecem uma atenção. E então o projeto ele tem essa produção para os anos iniciais, mas também a gente produz vídeos que podem ser acessados por toda a comunidade, toda a sociedade, né? E então, continuando aí, o projeto ele foi idealizado inicialmente por mim, né? Sou professor de História, fiz toda a minha formação na Unesp Campos de Assis, a graduação, a pós-graduação, fiz o curso de Pedagogia na UFSCar também, trabalho na educação básica há 12 anos, né? Sou coordenador pedagógico há 5, não, já é mais de 5 anos, 6 anos. E estou atuando na Secretaria Municipal de Educação como formador de professores e gestores escolares. E aí, nesse trabalho da formação continuada, eu consegui desenvolver esse projeto sobre a história municipal, a história de São José do Rio Preto, né? E aí colaboraram junto comigo 2 professores que atuam nos anos iniciais, que é a Bruna e o Caio. Não sei se eles estão presentes aí no público. E nós temos a parceria, que é o que faz acontecer na escola, que são os alunos, os professores e os gestores das escolas, né? Temos o apoio também de toda a equipe da Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação de Rio Preto. Sem esse apoio não teria sido possível desenvolver o projeto. Então, como eu disse, a gente produz 2 tipos de materiais. A gente produz sequências didáticas destinadas ao 4º e 5º ano do ensino fundamental. Essas sequências didáticas, elas são sobre o que a gente pode chamar de marcos de memória da cidade, né? Mas no senso comum, a gente pode chamar também de pontos turísticos, porque são os locais onde a cidade teve início e que acabaram se tornando locais de visitação turística, né? São 6 pontos escolhidos, que eu vou falar mais para frente, né? Aí na imagem a gente vê um deles, que é o Complexo Swift. Era uma antiga fábrica de óleo de cozinha dos anos 40, né? Foi a primeira grande fábrica de São José do Rio Preto e foi tombada pelo Condefat de São Paulo em 2003. E aí a gente, além desses materiais exclusivos para as escolas, né, eles podem ser utilizados por escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, porque o acesso é gratuito. E a gente também faz um outro tipo de material, que são vídeos em que a gente problematiza o nome das ruas da cidade. Então, nesses vídeos, a gente discute a escolha desses nomes, quem são os personagens que nomeiam esses locais públicos e o que teria motivado essas escolhas, né? Então, a gente, nesses vídeos, encara o nome das ruas como registros de memória. E aí, esses vídeos, eles podem ser utilizados nas escolas também, porque quando a gente divulga o vídeo, a gente divulga junto um roteiro didático, para que o professor tenha aí um passo a passo de como esse vídeo possa ser utilizado. Mas eles podem ser acessados por qualquer cidadão. E aí a gente teve como ponto de partida a história do município. É um tema elencado nos currículos prescritos que a gente tem aí, currículo paulista aqui do estado, né, a BNCC, é um conteúdo elencado no ensino de história para o ensino fundamental nos anos iniciais.
Tem um grande interesse também dos professores, da rede, dos alunos pela história do município, mas a gente sabe que nos anos iniciais existe uma grande exigência a respeito da alfabetização, da aprendizagem da produção de textos, de língua portuguesa, de matemática. O tempo dos professores acaba ficando mais restrito para o preparo de materiais e pesquisas sobre a história do município. Então, a ideia é que o projeto possa contribuir com isso, né? A gente sabe também que as crianças e adolescentes conhecem pouco sobre a história da própria cidade, sobretudo os que moram nas periferias, né? Porque esses locais, que são locais onde a cidade surgiu, eles costumam ficar no centro da cidade, não apenas em Rio Preto, né? Em várias cidades é assim. Então, crianças e adolescentes que residem, sobretudo nas periferias, eles acabam tendo pouco acesso ao centro. E aí, com o projeto, eles têm a oportunidade de visitar esses locais. Existe também, pelo menos aqui em Rio Preto, até então, uma carência de materiais sobre a história do município. Antes desse projeto, Giro na História, o último material veiculado foi em 2001, né? E foi o que a gente chamava antigamente de paradidático. Era um livro que antigamente tinha esse caráter paradidático. Era uma história literária que produzia uma narrativa sobre personagens muito conhecidos, né, de uma dada história política de Rio Preto. Né? Então, tinha esse caráter, né? E que, então, a nossa ideia era desenvolver um material que possibilitasse uma maior interação dos alunos. Aqui eu trouxe as imagens para a gente ver rapidamente desses pontos, né, que no senso comum se chama de pontos turísticos, mas são marcos de memória, né, da cidade. Então, a estação ferroviária, que foi fundada em 1912, depois foi reformada, né, se tornou patrimônio municipal. A Biblioteca Municipal também é um patrimônio do município, se localiza dentro desse centro cultural. O Mercado Municipal, que é também um patrimônio municipal, ele é de 1943. O Complexo Swift, eu tinha me referido a ele antes, né? Ele tem uma história muito interessante, porque foi a sociedade civil organizada nos anos 80 que fez pedido de tombamento desse complexo para o Condefat, por ter sido a primeira fábrica, a grande fábrica da cidade, que mudou a paisagem de Rio Preto, mudou as relações de trabalho na cidade. Então, aquela geração fez esse pedido ao Condefat. A estação Palácio das Águas é uma estação de tratamento de água. Ela se tornou, ela tem essa torre que é muito bonita e jorra água. Era uma das etapas do tratamento da água, que era a etapa da oxigenação. Ela jorrava água para oxigenar, né? Agora não é mais uma etapa do tratamento, mas continua sendo aí um local bonito para visitação e acabou se tornando um patrimônio também. E o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, ele é um pintor primitivista bastante conhecido, inclusive internacionalmente. O museu e a obra presente no museu também são patrimônios. E aqui eu trouxe, em se tratando dos vídeos sobre as ruas que eu comentei, nas nossas andanças pelas ruas, uma das placas que mais chamou a atenção foi essa placa, né, que se localiza num bairro da cidade que se chama Anchieta. E esse bairro, todas as ruas desse bairro são homenagens à biografia do padre jesuíta José de Anchieta. Então, todas as ruas contam a história de vida de José de Anchieta. E no meio dessas ruas existe essa Rua dos Catequistas, que seriam os padres jesuítas, e é uma placa dos anos 50, do século XX. Então, esses catequistas são descritos como doutrinadores dos selvagens. Isso nos chamou a atenção, né, porque é altamente depreciativo, né, com os povos indígenas, e por mostrar como que a sociedade riopretense da época, nos anos 50, encarava a história do Brasil, né, quem era quem aí para a sociedade da época na história do Brasil. Aqui algumas imagens das gravações desses vídeos. Eu
tem o site, se vocês digitarem digitaleducação.riopreto, Giro na História, SME Rio Preto, vocês conseguem acessar todos os materiais, né? As sequências didáticas têm o material do aluno e o material do professor com orientações e uma galeria de imagens que podem ser projetadas em sala de aula, e é possível também acessar todos os vídeos e os roteiros didáticos que encaminham o uso desses vídeos. E aí, sobre o alcance, né, das nossas ações, os vídeos, nós divulgamos até o momento 23 vídeos no canal da SME Rio Preto no YouTube. Esses 23 vídeos juntos, eles alcançaram aí uma média de 7.400 visualizações, né? Assim, eu estou começando com esses dados quantitativos que pode nos dizer alguma coisa, né? Mas acho que o alcance é mais que isso, né? E nós temos aqui no município, do ensino fundamental, 47 escolas da rede municipal, né? Das 47 escolas, 14 delas já usaram as sequências didáticas sobre os marcos de memória, os chamados pontos turísticos, né? A gente disponibilizou esse material para a rede como adesão, para que as escolas que se interessassem e aderissem ao projeto, não como algo obrigatório, né? Porque a gente entende que o tema é obrigatório. A história do município nos anos iniciais é um tema obrigatório, mas o material não tem que ser. O material, o professor, pelo menos nesse caso, ele pode escolher se ele quer esse material ou um material da sua própria autoria ou algum outro, né? Então, a gente deixou em caráter de adesão, 14 escolas utilizaram até o momento. Das 14, 3 escolas nos convidaram para fazer uma formação na escola, né? Eu fui até a escola, fiz uma formação com os professores a respeito do projeto, porque essa conversa é importante também, porque não é só entregar o material e pronto e usa, né? E aí, das 14 escolas, a gente fez as contas, uma média aí de 2.200 alunos tiveram acesso, então, a esse material, e 88 turmas, né, distribuídos em 88 turmas. E aí, assim, eu acho que o alcance, né, maior que os números é justamente esse, a contribuição que a gente tem conseguido colocar aí para a formação e alguma espécie de transformação, pelo menos, no ensino e na aprendizagem de história nos anos iniciais, né? E o primeiro deles é reaprender a história da cidade, porque, para mim e para os dois professores, o Caio e a Bruna, que trabalharam comigo, foi que a gente sentiu que, ao fazer a pesquisa e produzir os materiais, a gente reaprendeu sobre a história da nossa própria cidade, né? E a gente pôde contribuir aí com os professores da educação básica e com os alunos a refletir sobre a natureza do conhecimento histórico, porque não é só a história de Rio Preto que está em jogo, mas a natureza do conhecimento histórico na educação básica, né? Sobretudo nos anos iniciais. Então, o material em si, ele convida a essa reflexão da importância das fontes históricas, da sua análise mesmo em sala de aula, que ela é possível também nos anos iniciais, o repensar dos sujeitos históricos, né, porque em se tratando de uma história da cidade, para não se incorrer na questão dos famosos grandes personagens, né, de que alunos e professores também são e podem ser, entrar em cena como sujeitos históricos e também as pessoas comuns e os povos historicamente marginalizados. A gente fez 2 vídeos sobre personalidades negras e negros que dão nome às ruas de Rio Preto, né? Então, quem são de fato esses sujeitos históricos, né? Não são apenas grandes personagens. E repensar também as formas de participação e avaliação dos alunos. Geralmente a gente, em história, avalia com a leitura e com a escrita, com a prova escrita, mas é possível terminar o trabalho com a produção de um podcast, por exemplo. A gente convida o professor a produzir um podcast com seus alunos,
mas ele pode também ter outras formas de sistematizar aí o conhecimento da história da cidade. E o que foi muito bacana, a gente ouvir de diversas pessoas, não só de educação, de que ao ver os vídeos, elas passaram a olhar de uma maneira diferente para a própria cidade. Então, olha, não imaginei, a gente ouviu isso muito. Olha, não imaginava que tal rua tinha essa questão, as ruas do centro de Rio Preto levam os nomes dos personagens da Proclamação da República. Isso foi uma decisão de propaganda política do governo republicano no começo do século XX. Então, a gente ouviu muito, olha, não tinha dimensão dessas escolhas, né, de quem eram essas pessoas e por que esses nomes foram escolhidos. Então, eu fiquei muito mais atento. Agora, quando eu passo por uma rua, eu vejo um nome, eu fico pensando quem teria sido, por que foi escolhido esse nome. Então, ouvir isso, a partir disso, a gente pensa que talvez a gente possa ter contribuído com um novo olhar para a cidade. Já estou concluindo, tá? E aqui, pessoal, trouxe 2 exemplos para não trazer a voz das crianças. Isso eu mesmo fiz com 2 quintos anos, né? Os alunos estudaram a história da Biblioteca Municipal e no final a gente produziu um podcast, né, em cada turma, um podcast coletivo, né? Mas o principal não foi nem a gravação, mas a produção do texto que seria falado no podcast. A gente produziu um texto coletivamente, né? Então, tudo que está aí é de autoria dos alunos. Eu fui apenas o escriba, né? E ajudei eles a pensar na forma que as coisas seriam ditas. Mas eles lembraram de pontos importantes, como a desigualdade de acesso aos livros, aos meios de comunicação, às tecnologias da informação, a questão da mulher a ocupar cargos de direção, mesmo em uma biblioteca, por exemplo, né? Então, eles trouxeram pontos importantes. Teve outra escola que, em vez de fazer os podcasts, eles fizeram uma maquete, né? Que parece algo batido, mas a maquete ela envolve criatividade, ela envolve um trabalho, ela envolve muito engajamento a maquete, né? E é uma forma de se sistematizar um conhecimento e avaliar que vai além da escrita. O selo Saberes Históricos, a gente soube dele, eu fui no Simpósio Nacional, no 32º Simpósio Nacional de História, em São Luís, e na conferência de abertura o selo Saberes Históricos foi divulgado. Eu me lembro, a professora Ângela estava presente, né, e foi feita a divulgação. E aí eu pensei que o projeto, esse selo, ele conversava com a proposta do projeto, que é o desejo de divulgar conhecimento histórico para grande público, mas com compromisso com atributos científicos e democráticos, né? Então, a gente percebeu que tinha tudo a ver conosco, né? E também para que, com o selo, a população, mesmo nesse âmbito mais restrito aqui da cidade e região, ela possa diferenciar o que já tem algum tipo de reconhecimento, né? A ideia foi essa. E aí, assim, o trabalho aqui de formação de professores está em processo de reorganização, né, a partir desse ano. Então, eu estou tendo aí novas funções, e a partir dessa reorganização a gente vai conseguir ver quais serão os próximos passos aí do projeto Giro na História, né? Eu agradeço aí mais uma vez, deixo os meus contatos em tela. Se passei aí do tempo, acho que foi pouco, peço desculpas, e muito obrigado a todos. Obrigado, Danilo, belíssimo projeto. Depois a gente vai abrir para um debate, então quem tiver perguntas sobre o projeto, perguntas diretas para o Danilo sobre esse projeto, já podem ir registrando aqui no nosso chat, que a Jussara vai recolher para depois a gente debater. Na sequência, eu passo logo a palavra para a Janaína. Olá, boa noite a todos. Como eu apresentei anteriormente, eu me chamo Janaína Marques, sou representante de um todo coletivo que é o LABED. Estou representando as coordenadoras Marcela Albani e Stephanie Muniz. Mas, afinal, o que é o LABED, né?
O LABED é um laboratório de ensino de História e Humanidades Digitais aqui da UFRR. O LABED ele surgiu em abril de 2023 e agora está completando já 2 anos, aqui agora em 2025. E é um campo acadêmico que tem ensino de história, pesquisa, extensão e principalmente a divulgação de saberes históricos. Os nossos meios de divulgação é por vídeos no YouTube e principalmente a produção de reels no Instagram. Quantas vezes a gente já estava no Instagram e um reels que chamou a atenção? Então, basicamente, o LABED produz cortes muito específicos que chamam a atenção das pessoas e que elas ficam, caramba, que conteúdo interessante, e sempre trabalhando sobre a questão de conteúdos da região da Amazônia, através de entrevistas também, recortes, que o LABED está envolvido. O LABED é um laboratório que ele contempla demasiadas áreas e projetos, entre eles o PIBID, envolve também alunos da graduação, da licenciatura, assim como eu, envolve alunos da pós-graduação, como o Programa Profissional de Ensino de História, ou Prof-História, e também professores que atuam na rede básica. Então, o LABED, ele engloba tanto a universidade como a rede básica de ensino, sempre procurando também envolver a questão de práticas pedagógicas inovadoras. Um dos exemplos que eu vou citar é o que eu participei, inclusive, que foi no PIBID. O tema era Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. Esse projeto ele foi desenvolvido com alunos do 7º ano de uma escola daqui da capital, de Boa Vista, da capital de Roraima, que é Boa Vista, e foi um projeto magnífico que contava sobre a história das mulheres que fazem parte da vida desses alunos, sejam mães, tias, madrastas, avós. Esses alunos escreveriam cartas sobre essas mulheres, compartilhando sobre seus sentimentos, memórias afetivas que eles tinham com essas mulheres, e o projeto ele acabou se desdobrando, tivemos a criação de um e-book também, mas aonde o LABED entra ele nessa história, né? Uma das principais contribuições que a gente pensou como envolver a mídia nesse projeto tão magnífico. Então, surgiu a ideia, que as coordenadoras tiveram, de visitar uma comunidade, que é a comunidade São Marcos. Nessa comunidade vive o povo Macuxi. Então, a gente levou a ideia do projeto sobre a história das mulheres e a gente entrevistou as mulheres da aldeia sobre como eram as vivências dessas mulheres indígenas, como elas se sentiam, qual era o desafio de uma mulher indígena em meio à sociedade roraimense. Então, entrevistamos categorias de mulheres, entre elas, mulheres que eram professoras, mulheres que moravam, nunca saíram da comunidade, mulheres que já saíram da comunidade. Então, é um conteúdo riquíssimo, que a gente criou podcast, fez entrevistas, então teve todo o contato com a história oral, e esses vídeos a gente colocou no nosso canal do YouTube. Envolvendo a pós-graduação, teve um movimento também sobre entrevistar mulheres, as mulheres que são as principais influências na universidade, professoras que têm uma bagagem de conteúdos bastante importante. Então, essas mulheres foram entrevistadas, compartilharam essa história também, e esses vídeos também foram gravados, né, a reportagem que essas mulheres concederam, e foi colocado no canal do YouTube. Outro ponto importante é situar mais ou menos a região que a gente está. Muitas pessoas não conhecem o estado de Roraima. Roraima está aqui no extremo norte do Brasil. É um estado que faz fronteiras e passa por alguns problemas também. Seja problema social, por conta dos conflitos das relações étnico-raciais relacionados aos povos indígenas, que são constantes vítimas de racismo, entre outros, assim também como um problema na questão da instabilidade na internet. Então, tem dias que a gente está sem internet, não consegue se comunicar, então, em meio a todas essas problemáticas, o laboratório ainda está aí firme e forte. Por que eu citei a questão das relações, né, aos povos indígenas? O que acontece? Como eu falei para vocês, a gente trabalha muito com a questão dos rios. Então, um desses reels do Instagram teve um vídeo da professora, da coordenadora Marcela Albani, que ela falava sobre essa questão de quando ela veio aqui para Roraima, ela teve outra percepção totalmente diferente do ensino de história que uma pessoa, por exemplo, do Sudeste tem. Aqui a gente tem outra maneira de ensinar história, a gente tem outras vivências, e também está muito ligado ao saber ancestral. Então, a professora compartilha suas principais ideias, né, nesse vídeo. Esse vídeo teve mais de 5.000 visualizações. Foi compartilhado em jornais, em outras páginas do Instagram. O que acontece? Teve muitos comentários positivos, muitas pessoas que se interessaram pela temática,
pensaram, nossa, nosso estado está sendo valorizado, outra pessoa falando, mas também teve muitos comentários negativos. Muitas pessoas falaram, de tudo isso para falar de Roraima, ela vai falar da questão indígena, ela vai falar disso, para vocês entenderem como a questão indígena é tratada aqui no estado. Embora Roraima seja o estado mais indígena do Brasil, na questão da população, é o estado que passa muito por essa problemática, né? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que outro desdobramento do PIBID foi a questão do projeto Minha Maloca, Minha História, que foi um projeto muito parecido com o do Danilo, em que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os patrimônios materiais e imateriais do estado de Roraima. Eles produziram um jogo. Foi um jogo parecendo um banco imobiliário, digamos assim. Eles conheciam as principais personalidades. Muitos alunos não conheciam alguns monumentos também da cidade. Então, eles puderam conhecer locais que são muito longe, que eles não conheciam. Locais também, referências da música, referências da comunidade indígena. Então, o LABED é isso. O LABED envolve vários projetos, está presente muito na educação básica. E como é que a gente conheceu o selo, né? Conhecemos o selo através de uma aula aberta, que a gente teve a oportunidade de ter a presença da professora, da coordenadora do selo, e ela falou para a gente o que era o selo, quais eram os princípios éticos, quais era o compromisso com a sociedade, que é necessário ter esse compromisso. Então, através dessa aula aberta, o LABED, todos os membros, né, as coordenadoras principalmente, começaram a pensar, será que o nosso projeto ele consegue abarcar o que o selo precisa, esse compromisso? Então, a gente percebeu que por conta, né, do que a gente produzia nas redes sociais, nos rios, no YouTube, tinha um potencial. Esse potencial que a gente está tendo aqui na região amazônica precisa ser espalhado para outras pessoas. Precisa ter um debate, uma reflexão do ensino digital. Como é que ele é aqui na Amazônia? Então, submetemos em janeiro de 2024 e em março a gente teve a notícia que foi contemplado pelo selo. Então, foi uma notícia muito boa. Isso contribuiu bastante, ainda mais no contexto que a gente está. Porque uma plataforma que tem o selo traz uma veracidade, traz uma credibilidade para aquilo que a gente está fazendo. Então, o selo foi bastante importante também na divulgação para as pessoas da comunidade, assim também como a comunidade acadêmica. Porque mostra que tem historiadores que têm esse compromisso com o ensino de história aqui na região norte. E um dos principais objetivos também do LABED é levar o conhecimento histórico, os saberes, de uma forma mais acessível e também de uma forma mais interessante. Conquistar um público jovem que muitas vezes não se interessa por vídeos longos e eles acabam tendo um maior conhecimento da sua região e do ensino de história através desses pequenos vídeos do Instagram. E sobre a questão de que o projeto ele ainda continua, o LABED, ele ainda está em funcionamento, o que eu posso dizer para vocês, um dos principais passos, é que ele está afetando, sim, tem esse compromisso com a transformação e a formação das pessoas, inclusive eu sou um exemplo, a minha atividade com o LABED e com o PIBID influenciou na minha escolha do meu TCC, inclusive eu vou falar sobre a representação das mulheres indígenas a partir do PIBID, toda essa experiência que eu tive com o LABED, e isso vem influenciando também outros estudantes que participam do LABED. Estudantes que estão trabalhando ensino de história com a gamificação. Teve projetos defendidos de alunos que falaram sobre ensino de história a partir dos rios do Instagram. Então, o projeto ainda continua aí, fazendo muito trabalho. Inclusive, vai ter um seminário temático em comemoração do nosso aniversário. E eu gostaria de convidar vocês também para conhecer a nossa página do Instagram, LABED_UFRN. Vocês podem conhecer um pouco sobre o nosso trabalho. A gente faz debates mensalmente, nosso grupo de estudo, com os professores de outros estados, inclusive do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, que traz para a gente também essa troca de saberes e práticas inovadoras da educação básica. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Janaína, parabéns, né, todos os colegas lá de Roraima que têm feito esse projeto lindo, que já acompanhamos, e o Selo Saberes Históricos, né, o Fórum Saberes Históricos, na verdade, tem uma grande honra de conhecer esses projetos lindos, né, que são desenvolvidos em todo o Brasil. Na sequência, a gente vai ouvir agora o professor Arthur, né, começamos lá com Rio Preto e passamos por Roraima, agora a gente vai para
oeste de Santa Catarina. Então, boa noite a todos. Queria pedir só para colocar os slides, por gentileza. Então, chegando aqui no meio oeste catarinense, falando de Caçador Santa Catarina, queria agradecer o espaço mais uma vez. Sempre é importante compartilhar esses espaços aqui. Eu já tenho uma relação bem duradoura com o selo e eu quero reforçar bastante isso na minha fala agora. Então, eu vou falar hoje sobre o canal Ensinar Tour, certo? E como uma possibilidade de história pública e divulgação de conhecimento. Eu sou professor da rede básica de ensino da Prefeitura Municipal de Rio das Antas há 6 anos. Também sou mestrando em conclusão do Prof. História da UDESC FAED, orientando do professor Rogério. E eu queria, então, contar um pouquinho para vocês sobre esse projeto que eu toquei praticamente sozinho no início, e eu vou explicar isso, porque eu toco ele sozinho, só que ele só funciona por causa das colaborações de todas as pessoas que fizeram parte e fazem parte, mesmo que no momento eu não esteja produzindo nada em relação a esse projeto. Tá? Então, como que ele nasceu? Ele nasceu em 2020, durante o período pandêmico. Eu sempre tive o sonho e a vontade de fazer um canal no YouTube para manifestar e falar sobre história e compartilhar a minha experiência como professor. E aí, considerando que eu tinha muitos fatores de produção de aulas online e demandas dos meus alunos, né? Lendo assim, que como sou um funcionário municipal aqui em Santa Catarina, eu trabalho com alunos de 6º a 9º ano. E aí, quando eu fiz esse trabalho, eu pensei em tornar acessível primeiro para eles essas falas, mas eu não sabia que eu ia conseguir alcançar outros lugares da forma que venho alcançando, apesar de não estar produzindo, repito, mas eu estou alcançando os lugares interessantes graças a esse projeto. Eu vou mostrar agora apresentando um pouquinho para vocês ele. Mas a ideia foi trazer um pouquinho de diálogos de cultura pop, história, com lives, entrevistas. Eu fiz alguns vídeos documentários, eu tenho videoaulas, né? Eu ainda tenho algumas videoaulas da época da pandemia que eu vou ainda editar elas e disponibilizar elas também, porque são legais. Eu investi um tempo bacana para fazer, né? E eu vou também colocar, tenho até uma delas já colocada no canal, mas como o meu tempo é curto, não estou conseguindo demandar esse tempo. E aí, meu ênfase, né, meu foco principal desse projeto era fazer um diálogo sobre a história local e um pouco também de elementos gerais sobre história, mas sempre associando com elementos da cultura pop. Então, pensar em analisar uma música, analisar uma série, um jogo de videogame, e enfim, tentar dialogar com os meus alunos a partir desse canal. E aí, inicialmente, ele tinha essa motivação, essa é a template dele. Todas as imagens daqui estão atualizadas do dia de hoje, né? Eu resolvi fazer tudo bem atualizadinho. Então, essa é a template no dia de hoje do canal. Eu conto com mais de 80 vídeos nele, nesse momento. E eu tento também usar um senso de humor. Eu brinquei bastante com a edição durante a pandemia. Fiz um trabalho bem apurado e me dava um trabalhão danado fazer roteiro, editar, gravar, fazer tudo. Então, tinha todo esse processo aí também de produção. O Ensinar Tour, e aí eu vou primeiro falar da escolha do nome, né? Até voltando aqui, mostrando o logo para vocês, o Ensinar Tour é a mistura do meu nome com a palavra ensino. Eu pensei, eu vou fazer uma coisa com um nome grudento, com um nome que fique fácil de lembrar e, querendo ou não, é muito fácil, né? Por mais que ele seja, assim, meio bobo até, mas eu gosto desse nome, eu me identifico com ele, e a escolha das cores e do logo também tem essa coisa meio de associar com a história, a ideia da torre e tudo mais. E aí eu que fiz essa arte no todo poderoso Canva, e aí ele me ajudou nesse momento. Então, eu vou mostrar um pouco das imagens, né? O ênfase do canal acabou que se tornou a Guerra do Contestado, que é o meu objeto de estudo hoje em dia. Eu trabalho muito com o ensino de história do contestado, então eu tenho um apêndice, que é um projeto que eu desenvolvo na escola, que eu vou falar daqui a pouco, né, que é de produção de vídeos estudantis, e o canal foi um catalisador desse processo. E aí eu optei naquela época de fazer uma playlist falando sobre a Guerra do Contestado cronologicamente. Eu creio que ela não teve fim, essa playlist, porque tem muitas coisas que eu não abordei ainda, mas também tem coisas que eu vou abordar que tecnicamente não são cronológicas, como conceitos, como questões, e enfim, eu vou problematizar fontes, eu vou analisar
eu vou analisar todos esses processos e tudo mais, enfim. Eu vou usar o canal como esse diálogo construído com o meu público, que eu vou construindo ali através do tempo, né? Eu faço, então, eu coloco o canal como um ênfase da história pública, que é uma das partes fundamentais da minha pesquisa hoje, lá no Prof. História, da UDESC, e eu analiso a prática do meu canal como um objeto de história pública, né? Caso alguém desconheça o que seja história pública em linhas gerais, ela fala sobre a descentralização desse interlocutor em relação à história, mas também em pensar ela em outras perspectivas, né? Pensar ela nas redes sociais, pensar ela nos espaços, em outros espaços, pensar em inserir alunos, inserir outras figuras, líderes comunitários, enfim, tentar ser o canal, esse centro onde essas pessoas possam se manifestar histórica e socialmente. E aí eu convido artistas, convido pessoas que são interessadas e interligadas com esses assuntos, principalmente a Guerra do Contestado, para trabalhar com eles. Por exemplo, aqui eu deixo em destaque, né, a imagem maior ali, fala da radionovela que foi produzida aqui na região sobre a Guerra do Contestado. E aí eu explico o que são radionovelas, porque querendo ou não, né, público muito jovem, a galera não conhece, então eu faço toda uma amarração com isso, eu brinco e explico um pouco da narrativa, então eu tento fazer essa conexão em todo o processo do canal, né? E aí, como eu destaco aqui, eu divido em playlists, né? Algumas playlists aqui que eu vou trabalhar algumas coisas eu não toquei, eu comecei, não terminei, mas eu dou ênfase para documentários, tem documentários que eu produzi, e tem documentários que também eu trouxe à luz de novo, projetos que eram da universidade onde fiz a graduação, da Unespar, né, como o projeto África na Escola, que era do projeto PIBID, lá da Unespar, e também tem o Catadores à Margem Esquerda, que foi lá em 2010, foi feito um trabalho audiovisual que eu digitalizei e pedi para os professores que coordenaram para publicar esses vídeos, e depois eles fizeram uma live comigo de entrevistas. Aí embaixo aqui tem os documentários também, onde eu apresento ali, né, tem... ou, por exemplo, a visita técnica a Le Bon Regis, ou, por exemplo, algumas participações em lives. E ali tem dois especiais, que é o Cordel Contestado e o Lançamos Livro na Escola, que está ali embaixo, que foi também de um projeto que eu desenvolvi lançando um livro de cordéis com os meus alunos, lá na Rede Básica de Ensino de Rio das Antas. Esses que são dados atualizados, e assim, eu vou ser bem sincero para vocês, eu me surpreendo um pouco com esses dados, tá? É um canal que tem quase 40 mil visualizações, feito com chicletes e alegria, né? Só, sem muito recurso financeiro e assim, ele tem hoje, conta com 1.160 inscritos, né? Ali mais ou menos, ali quase chegando aos 1.200, e tem 3.500 horas. Ele teve um pico ano passado de alguns vídeos específicos, e como ele é um acervo, né? A minha ideia de criar o canal foi criar um acervo digital de história, ou seja, mesmo que eu não esteja produzindo, ele está ali disponibilizado para todas as pessoas poderem acessar esses dados. Então, me surpreende que ele sempre tem essas nuances, né? Onde ele tem picos de visualização. Então, eu sei que professores estão utilizando, ou comunidades estão utilizando, volta e meia alguém me pede algum vídeo para assistir, alguma dica sobre alguma coisa. Então, é muito importante perceber que esse trabalho ele está tendo lastro, né? Ele está se espalhando por várias pessoas que têm o interesse em conhecer um pouco da história da região do Contestado e também outras perspectivas de história que eu trato no canal. Aqui estão os vídeos mais vistos, né? O primeiro vídeo mais visto, né, do meu canal é o da Guerra do Contestado, onde eu faço uma reportagem sobre o Museu do Jagunço. Eu faço uma entrevista, eu vou lá, visito, durante a pandemia ainda, então tô até mascarado na época, durante esse vídeo, e aí ele já atingiu quase 13 mil visualizações. E eu não sei explicar para vocês, porque eu não fiz nada financeiramente falando para que ele tivesse esse grande número, mas percebam como o canal ganhou esse nexo total de Contestado, porque de todos os 8 primeiros vídeos que são mais vistos, a única exceção é uma das minhas videoaulas da pandemia que eu arrumei e acabou se tornando um dos vídeos mais vistos do canal, que é que eu falo sobre a primeira Revolução Industrial, né? Até coloquei aula 1 e eu não postei mais nenhuma outra aula, eu tenho todas elas guardadinhas para mim editar e arrumar para publicar, porque como eu disse, elas estão bem, algumas eu uso até chroma key, eu fiz um monte de coisa que fazia lá na escola durante a pandemia, então eu fui divulgando,
e aí também pode perceber que todos os outros vídeos são ligados à Guerra do Contestado, então acaba que se tornou o nicho principal do canal, mas não o único, né? E aí eu fui contemplado, fui acho que do início ali do projeto, né? Do selo Saberes Históricos, do fórum, e aí quem me apresentou foi o professor Rogério, né? Logicamente também durante essa minha jornada como mestrando, ele se tornou um elemento importante, porque ele consolida esse meu trabalho, ele, né, mostra que o trabalho tem, digamos assim, gabarito, né? Então, porque sempre que eu faço os vídeos eu coloco referenciais teóricos, né? Eu me preocupo muito com essa referenciação, com essa, digamos, esse processo de curadoria, digamos assim, esse cuidado para trabalhar. Então, o selo ele vem como um elemento para coroar o esforço desse trabalho. E não só isso, né? Ele vem para dar uma notoriedade, para mostrar que é necessário a gente ter uma comunicação melhor com os historiadores, entre nós, e a ideia de também tornar popular essa linguagem, né? Eu creio que eu vejo o Ensinar Tour como uma conexão entre o conhecimento universitário e o conhecimento da escola pública, colocando nesse nicho, obviamente, mas claro, não só sobre isso, mas ele traz esse elemento como cerne, né? Então o selo ele é fundamental, e aí eu também, obviamente, acabei participando dos primeiros registros do fórum. Hoje eu faço parte também da comissão do fórum, a convite do professor Rogério, e hoje em dia tô ligado, né, com pouquíssimo tempo que eu tenho, eu tô fazendo o possível como mudar, mas eu tô também fazendo parte disso, né? E aí eu também, durante a pandemia, eu alimentava uma página no Instagram, que hoje é um pouco esporádica também, porque eu fazia 2, 3 posts diários às vezes, e acabou que hoje a página me ajuda a divulgar eventos que eu vou, ou falar de coisas muito específicas. Então eu faço posts bem esporádicos também da página no Instagram. Se quiser, siga lá, @ensinartour, tá? Pode seguir, estão com quase 1.000 seguidores aí também. Então é legal porque ajuda a divulgar também tudo que é publicado no YouTube, aparece no Ensinar Tour. E eu trago também um destaque, eu acho que foi uma coisa que ajudou a popularizar o canal, foi as lives, né? As lives, e eu vou chamar lives mesmo, porque ainda é um pouquinho antes daquela era dos podcasts, ali em 2020, que começa a se popularizar, e eu fazia meio que uma entrevista mesmo. Eu pegava, conversava com as pessoas, eu convidava pessoas específicas para trabalhar temas específicos. Então tem gente de várias áreas diferentes, gente que eu conheci durante o processo e acabou, que fez parte desse projeto, né? Então tem gente falando, de cultura, raça, classe, Guerra do Contestado, cinema, história, e, assim, assuntos diversos. Eu sei que naquela época eu acho que eu consegui fazer cerca de 12 ou 13 entrevistas, e eu queria dar uma continuidade a esse projeto ainda, fazer essas entrevistas síncronas ao vivo, porque são interessantes, são legais. Sempre surgem assuntos muito bons, cortes muito bons que dá para fazer também. E como eu falei para vocês, né, tô quase fechando aqui já, eu tenho o projeto Curtas Contestados, que é um projeto que eu toco há 6 anos lá em Rio das Antas, onde eu produzo curtas-metragens sobre ensino, baseados na Guerra do Contestado, mas são criações ficcionais ambientadas nesse universo da Guerra do Contestado, em que os alunos interpretam. Então sempre quando eu fecho, né, como a escola municipal fecha com o 9º ano, eles vão se formar, eu faço esse projeto que está no currículo de 9º ano também, e aí a gente faz um filme. Eu já tenho cerca de 12 a 13 filmes produzidos, tem mais um para sair agora esse ano, relacionado à Guerra do Contestado, né, que vai entrar. Então, eles produzem, eu faço os banners, eu divulgo, eles fazem lançamento, então tem toda uma lógica ali que já virou uma cultura escolar, e eu uso o canal para pôr, né, os primeiros não estão nesse canal, porque os primeiros filmes surgem em 2019, mas o canal mesmo hoje é o lugar onde eu coloco esses filmes. Então as últimas postagens do canal são mais os filmes ou coisas falando sobre projetos lá da escola mesmo que eu desenvolvo, né? Então seria basicamente isso, né? Eu queria agradecer pelo espaço mais uma vez. Queria convidar a quem quiser assistir, conhecer o Ensinar Tudo, e se tiver dúvidas, quiser perguntar, ter maior curiosidade. Mas assim, tem muito conteúdo legal, muita coisa boa feita lá. Eu acho que, eu modestamente falo que eu me esforcei muito para fazer um bom conteúdo, e eu acho que eu consigo atingir esse objetivo. Eu consigo fazer um canal assim que tem
digamos, uma conexão maior, assim, que abre esse espaço. Eu queria mesmo tornar ele como esse espaço mesmo de divulgação de muitos conhecimentos da nossa região aqui, que é uma região que não está centralizada em Santa Catarina, e de um movimento, né, o movimento do contestado, que é um movimento que ainda é regionalizado, não é regional, mas é regionalizado. Então, tem toda uma possibilidade de coisas que eu quero retomar. Então, já digo, né, que assim que eu finalizar a minha dissertação, eu quero retomar o canal. Eu tenho várias ideias de coisas para fazer. Eu quero fazer um trabalho um pouco mais esporádico, óbvio, por causa do meu tempo, mas eu quero começar a produzir coisas para além dos filmes dos alunos e levar também novas entrevistas. Quero ver se eu vejo filmes específicos do contestado, analiso fontes, faço isso, sabe, dentro de uma lógica, de uma dinâmica do ao vivo também, para produzir cortes, para tentar fazer a coisa ter uma maior exposição e, claro, construir conexões com projetos maravilhosos como os de hoje que estão sendo produzidos. Então, amanhã ou depois, a gente pode estar se conversando também, para a gente se entrevistar uns aos outros aí, vocês quiserem participar, a gente fazer umas trocas, galera. Eu agradeço, então, agradeço mais uma vez pelo espaço e pelo privilégio de estar aqui junto com o pessoal da Ampul. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Arthur. Lembrando, né, que quem tiver questões, perguntas, né, dúvidas, pode escrever no chat que a gente vai passar para os colegas. A gente vai ouvir agora desse bloco, né, dessa segunda live, o último projeto que vai se apresentar, e eu convido logo a professor Naikon e a professora Silvia para falarem desse projeto que eles desenvolveram. Então, eu sou a professora Silvia Nogueira e eu sou professora de língua portuguesa. Eu sou perdida aqui no meio dos professores de história, né? Eu sinto muito honrada de estar no meio de projetos tão interessantes, com tantos desdobramentos possíveis, né? Concordo com o colega que a gente pode trocar muita figurinha, porque realmente são projetos que podem se conectar de alguma forma, né? O nosso surgiu de uma forma muito espontânea, eu acredito, e intuitiva, né? Eu estava, pós-pandemia, em 2022, interessada. Nós estamos na cidade de Macaé, a gente esqueceu de falar, né? Macaé, norte do estado do Rio de Janeiro. E a nossa escola é uma escola bastante grande, né? Em quantidade de alunos, da educação básica. Somos professores de 6º ao 9º, Fundamental 2, e as minhas turmas naquele ano eram o 7º e 8º ano, e voltamos da pandemia, e eu percebi que os meus alunos, em particular, eles eram extremamente consumidores de conteúdos digitais, mas não conseguiam produzir conteúdos digitais, né? E naquela época eu comecei a me interessar em ler questões sobre educação midiática, que é a grande questão das fake news. Então, eu fui trabalhando nessa perspectiva, na intenção de que esses alunos pudessem ser produtores de conteúdo. Nesse processo ainda muito intuitivo, a gente ainda não tinha conversado, eu e o professor Naikon, na época, sobre isso. Cada um estava desenvolvendo a seu hobby, depois ele vai falar rapidamente também sobre isso. A escola é uma escola extremamente movimentada de projetos, né? Projetos na área de robótica, e uma das nossas professoras estava fazendo um projeto sobre mulheres na ciência. E aí eu tive a ideia de que meus alunos pudessem, de alguma forma, cobrir este evento para postar no Instagram da própria escola, para ser, nesse momento, produtores desse conteúdo através de entrevistas que poderiam virar lives, como a gente poderia fazer no espaço mais curtinho do Instagram. E aí, no meio do caminho, né, na sala dos professores, eu e o professor Naik, nos conectamos naquilo que a gente estava fazendo naquele momento. Ele vai depois narrar como é que foi. Daí surgiu a vontade de fazer um projeto em comum, em 2022, que fosse um projeto que aliasse o que ele já estava fazendo com aquilo que eu estou fazendo. Eu vou abrir aqui meu espaço para o professor Naikon falar sobre isso e a gente vai conversando nós dois junto com vocês.
Novamente, é um prazer estar entre trabalhos tão bonitos e potentes, com divulgação, falas tão potentes. Foi nesse encontro, na sala de professores, que o podcast ele vai nascer como ideia. Eu vinha desenvolvendo alguns trabalhos dentro da educação antirracista de produção de podcasts com protagonismo negro, enfim, com os estudantes. E nesse encontro na sala dos professores, falando sobre essa produção, compartilhando dos alunos de podcast com a professora Silvia, cobrindo esse evento das mulheres na ciência, a professora Silva perguntou por que a gente não faz um podcast da escola. Assim nasceu a ideia, nós fizemos o primeiro episódio lá em 2022 e viemos trabalhando com essas ideias, cobrindo eventos, até que a série de episódios que nós escrevemos no Centro de Saberes Históricos, ele vai ser sobre visões indígenas do Elsa, em que a ideia original sempre foi não só nós professores falarmos, mas ouvirmos os estudantes, enquanto escutativa, não ouvir as respostas que nós desejamos como corretas, mas ouvir os estudantes a partir de suas percepções, suas ideias, suas vivências, e muitas vezes em rodas de conversa, em entrevistas, mas também com conversas entre nós, professores. Então, esse que nós submetemos sobre as visões indígenas no Elsa, ele é fruto de conversa eu de História, a professora Silvia de Língua Portuguesa, o professor Davi de Geografia e a fala dos estudantes. E é interessante que nós, em 4 episódios, vemos abordando assuntos bem diferentes, de livros didáticos, a musicalidade, a decolonialidade, enfim. Então, foi necessário uma pesquisa bibliográfica ampla e profunda, porque, apesar do tom, digamos, mais, talvez, descontraído, linkando as nossas falas com as narrativas dos estudantes, com as músicas, com a musicalidade, para produzir esses episódios. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado deles. Ele foi gravado nos espaços que consegue-se na escola, né? Com celulares, na biblioteca, dá para ouvir alguns momentos as portas abrindo, os barulhos da sala de uma unidade escolar. E foi gravado na escola e foi editado em casa, final de semana, ou muitas vezes dentro da escola mesmo. E com esses 4 episódios, nós ficamos muito felizes desse reconhecimento dos selos saberes históricos, de uma produção que ela nasce dentro de uma comunidade escolar, feita para a comunidade escolar, acreditando na escola como um espaço de formação docente, feita para a comunidade escolar, mas para um público maior também. Mas enfim, acreditam na escola como espaço de formação docente, onde nós, ao produzir junto com os estudantes, o protagonismo dos estudantes também, nós estamos nos formando e também contribuindo com a formação dos colegas que estão dentro daquela comunidade, a partir das vivências, experiências que nós temos. E os desdobramentos, com esses episódios, nós também participamos do selo de educação antirracista, do NEAFRO, da prefeitura, onde também estava a Secretaria de Cultura na cerimônia, e a equipe da Secretaria de Cultura comentou que depois parabenizou a produção feita na escola, e comentou que depois eles iam também lançar um selo de reconhecimento da cultura da Secretaria de Cultura do município, a partir do que nós produzimos dentro dos episódios de podcast. E nós já tínhamos, ao submeter, já tínhamos tido o selo dos saberes históricos e já estava com esse reconhecimento acadêmico, digamos assim, do que estava sendo produzido dentro de um colégio na cidade de Macaé, enfim, por os professores. E esse foi um dos desdobramentos. A partir dessa lógica da produção de podcasts, também participamos da Obereri, que é a Olimpíada Brasileira de cultura afro-brasileira, africana e indígena, no qual a equipe da escola ficou em primeiro do Rio de Janeiro e 4º nacional na categoria do ensino fundamental. E o último episódio que foi publicado no Rádio Elsa, inclusive, foi com essa produção dos estudantes, onde eles entrevistaram professores, outros alunos, orientação pedagógica, sobre o cumprimento da lei 10...
639. Agora me fugiu o número exato, mas da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Então, acho que esse é o projeto, não sei como está o tempo. Ainda Eu queria tem... pegar essa gancho aí rapidinho. Então, assim, a ideia sempre foi do projeto ter a cooperação de estudantes e professores, ou de toda a comunidade escolar. Então, assim, as vozes não são selecionadas a partir apenas de um ator escolar. A gente gosta de ouvir realmente toda a comunidade, especialmente os estudantes. A gente fez um trabalho de publicação dos episódios mais próximos às efemérides, né? Então, por conta do abril, a gente pautou a questão indígena. Também teve, por conta do 8 de março, um episódio sobre as mulheres do Elza, né? A gente fez um evento literário em homenagem à poeta Rosana Murray, e a gente pautou um episódio sobre literatura e formação de público leitor, né? Então, a ideia sempre foi, de alguma forma, pegar os acontecimentos, os eventos da escola e também as preocupações de discussões, de questões, né, pautadas pelas datas, por exemplo, né, do 20, do mês da consciência negra também, a gente produziu trabalhos, mas, da perspectiva desse ano, a gente quer ampliar um pouco a nossa produção, o projeto continua ativo. A gente tem interesse de, inclusive, para que esse protagonismo juvenil possa estar mais presente na produção das etapas de roteiro de um podcast, não com a produção do Arthur. O Arthur está em outro nível, mas a gente chega lá, Arthur. Assim, a gente quer trabalhar com reunião de pauta, produção de roteiro, e para isso a gente precisaria de um outro momento da vida escolar, que a gente não consegue fazer isso em sala de aula, a gente fazer um contraturno, um sistema de bolsa e tudo mais. Então, eu acho que a gente está sonhando por um upgrade aí na nossa produção, que tem sido muito bem acolhida na vida escolar, mas eu acho que a gente tem muito espaço para crescer ainda, sobretudo nesse alinhamento entre protagonismo juvenil e produção de conhecimento dentro da escola de educação básica. A gente acredita muito nesse projeto de mídia, tanto como produtor de conteúdo mesmo. Acho que a escola é capaz de produzir conteúdos, nossos alunos são capazes de produzir bons conteúdos, e a gente quer ser, de alguma forma, um canal para isso em relação ao podcast. O podcast hoje é um dos instrumentos mais acessíveis, embora esse público em particular não tenha cultura de podcast. Essa é uma outra construção que a gente também precisa conversar sobre. E aí, só para alinhavar, que toda a imagem, né, o nome do podcast e a imagem, o logo, foi criado pelos próprios alunos lá em 2022, alunos do 7º e 8º ano. E acho que agora, caminhando para a conclusão, com o tempo, tem um conceito que eu acho bem interessante, que é o conhecimento histórico escolar, né? Que é o colégio como um espaço de construção de conhecimento, onde os estudantes, os professores estão construindo conhecimento na educação básica em diálogo com a produção acadêmica, em diálogo com as narrativas circulantes na sociedade, enfim. E, a partir dessa perspectiva, um trabalho colaborativo que nós vamos desenvolvendo, utilizando as ferramentas disponíveis dentro dos horários possíveis, como programas de código aberto que a gente utiliza para edição, como Shotcut, chegamos a utilizar o Anchor, depois o Spotify for Podcasts, para essa produção dos alunos, onde os alunos utilizavam também os aplicativos e faziam as escolhas e protagonizavam essa produção do conhecimento, ela foi bem importante. E quando nós trazemos também
artigos acadêmicos e adaptamos muitas vezes para trabalhar com os estudantes, ou eles analisarem as fontes, para a partir delas produzirem conhecimento histórico escolar para estar na aula de história e ouvirmos essas narrativas, problematizarmos elas para depois planejarmos nossos próximos passos, acredito que é o nosso trabalho sendo realizado e passível de ser avaliado a partir de diferentes linguagens. Como foi dito, a questão da linguagem escrita, da linguagem visual, mas também da produção de podcasts. Achei alguns trabalhos lindos, como o de maquete, que depois acabam contribuindo também. Já trabalhei com maquete de Samba Kids, que a tarefa é eles irem com a família na praia. Os alunos voltaram assim, tipo, motivo para ir para a praia, chamar os pais para irem para a praia. É um bairro um pouco distante da praia onde a gente trabalha, enfim, mas era um motivo que já não ia há muito tempo. Aí depois eles se ouvirem e os professores poderem ouvir a produção do que está sendo feito ali, eu acho que é o caminho que nós estamos seguindo, sempre de forma colaborativa, com participação de diferentes sujeitos da comunidade escolar, e ouvindo e produzindo esse conhecimento histórico escolar dentro desse campo. Obrigado, agradeço a iniciativa do Selo Saberes Históricos, é importante para nós, enquanto reconhecimento, e estar na escola produzindo com esse selo. Obrigado, Danilo. Obrigado. Muito bom, muito bom. O selo tem um compromisso, né? O Selo Saberes Históricos, ele tem um grande compromisso com o material que está sendo produzido na comunidade, seja dentro da universidade, né, como um grupo de pesquisa, um laboratório, como o que a Janaína nos apresentou, seja na sala de aula, como o Arthur, Naiko e Silvia nos apresentaram, seja esse também dentro de uma secretaria, enfim, em outro âmbito, e também o selo, sempre lembrando, né, o selo ele é aberto para todos e todas que estão fazendo produção envolvendo conhecimentos históricos em qualquer instância, pode ser uma liderança comunitária lá, que está desenvolvendo um projeto bacana. Não precisa ser formado, né, ter formação em história, mas está envolvendo saberes históricos, conhecimento histórico, e está colocando isso disponível publicamente, gratuitamente, está elegível, né, para esse selo que pretende ser uma referência nessa discussão. E enquanto vocês falavam, né, eu fiquei pensando muito em alguns desafios, né? O primeiro deles, nós tivemos aqui vídeo documentários, podcast, reels, e no caso do Elza e também no caso do Arthur, isso se deu no âmbito da escola, assim, no interior da escola. A Silvia comentou brevemente, né, assim, olha, a gente tem que fazer isso no contraturno, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais vocês, né, sobre a adesão dos estudantes, para vocês que estão trabalhando na escola, dentro de um conteúdo formal, que tem que dar conta, enfim, como é que é o desafio para vocês dar conta de cativar os alunos para esse projeto, né, e fazer um projeto, né, desenvolver o projeto dentro de uma carga horária que nós sabemos que é a do professor sempre muito apertada, também de uma disponibilidade nem sempre muito vantajosa e irrestrita dos estudantes, enfim. Como é que vocês lidaram com isso? E também, já para o Danilo, eu queria ouvir um pouquinho, Danilo, você falar para a gente sobre... o projeto pega esses espaços do centro da cidade, que eu entendi, e vai fazer uma história, os vídeos desse centro da cidade, e as pessoas, por exemplo, saem dos seus bairros, que às vezes estão mais afastados, para conhecer essa realidade, enfim. Há alguma proposta de fazer também história de bairros populares, assim, que abarque também a história desses bairros onde essas pessoas estão? E também fiquei me perguntando o processo todo, né? Assim, aí também para a Janaína, quem produz esse material dos vídeos, porque isso tudo dá um trabalho danado. Quer dizer, nós não temos todas as habilidades para lidar, que é desde fazer roteiro, filmar, gravar,
entrevistar, depois editar isso, depois colocar isso na rede. É um processo que quem só recebe o produto não entende, muitas vezes, todo o caminho complexo que se dá até chegar a esse resultado. E aí eu queria ouvir também de você, Danilo, da Janaína, como é que vocês fazem essa divisão de tarefas aí? Quer dizer, quem é que produz, quem é que faz? Vocês separam isso entre os colegas, dividem isso em etapas, uma mesma pessoa faz todo o processo? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Para começar, essas são as questões. Eu teria muitas questões específicas para vocês, mas a gente pode começar por aí. E aí a gente pode começar do fim agora. Quem sabe a Silvia e o Naicon respondem primeiro? Então, eu acho que é uma pergunta excelente, né? Que em conteúdo de língua portuguesa, por exemplo, nas aulas de língua portuguesa, a gente tem a possibilidade de, junto do currículo formal, abrir questões para debate. Então, rodas de conversa são coisas fáceis de encaixar dentro do currículo formal da disciplina, né? Agora, a gente não tem condições de colocar no horário que a gente tem, com o conteúdo que a gente precisa oferecer aos alunos, por exemplo, todo esse passo a passo, e que você sabe que aí é complexo, já enumerou, os colegas também vão falar sobre isso, né? De reunião de pauta, de quem faz o quê, como é que se faz um roteiro, a gente pode, em língua portuguesa, até dizer como é que se faz um roteiro, mas assim, na prática, o que seria isso? Da onde que vem as informações, como é que você faz essa busca, como é que você edita, com que propósitos e tudo mais. Então, no espaço, assim, a minha leitura nesse momento, no espaço da sala de aula, dentro da disciplina, é impossível você dar conta disso e captar alunos que possam se transformar numa equipe de produção de podcast, né? Você tem alunos que fazem determinados trabalhos que a gente propõe dentro de sala de aula, parte às vezes, de material que vai ser usado no podcast que eu e o professor Naika editamos, né? Então, a gente fica com a maior parte do trabalho, ou quase toda, e eles podem produzir conteúdos que se encaixam ali, mas a gente gostaria que eles participassem do processo inteiro. Isso só é possível mesmo no contraturno. Então, para ser no contraturno, a gente também precisa de ter bolsa, quer dizer, não tem condições de a gente oferecer mais tempo sem uma contrapartida financeira. Então, até para o próprio aluno, um incentivo para além da questão de pontos, né? Então, a gente precisa realmente de um projeto que possa atender essas etapas que demandam tempo e demandam atenção e não pode estar dispersa dentro do currículo formal da disciplina que a gente leciona. É assim a minha compreensão, porque as etapas são interessantes, tem desdobramentos incríveis que eles mesmo depois podem dar pontapés, mas para isso demanda esse trabalho de coordenação fora do espaço da disciplina. Essa é a minha leitura desse tema. Eu concordo assim, com tudo que a Silvia falou. E eu tenho um pouco de receio de, quando eu vou falar, de romantizar o nosso trabalho. De tipo, o professor, enfim, assume uma carga horária maior do que possui, eu tenho um pouco de receio de algum tipo de romantização. Mas esses trabalhos, nesse momento do encontro com os estudantes, que eu acho que a educação é feita de bons encontros, como foi com a professora Silva, como foi com outras docentes da escola que a gente produz coisas juntos, e também com os estudantes. Quando a gente afeta positivamente no sentido de ter uma escuta ativa. Muitos alunos, eles gostam, eles querem ser escutados. Então, fechamento. Quando a gente começa um trabalho junto, eles se dedicam. A gente já fez reunião no Meet para participar de uma Olimpíada numa sexta-feira de feriado prolongado, assim, com os estudantes.
produção de podcast, ele já me mandando sábado. Mas a questão que eu falei, eu tenho receio de esse tipo de fala cair numa romantização de um professor sacerdote, algo do tipo. Mas esse encontro onde há um interesse, há uma colaboração, onde não há uma hierarquia rígida, né, onde ele é escutado, ele participa, ele protagoniza, onde nós podemos construir juntos aquilo que está sendo feito, e ele vê o resultado do seu trabalho, vê aquilo acontecendo, e se sente ouvido dentro daquela situação de aprendizagem, eu acredito que é uma das motivações desse engajamento dos alunos, dele se sentir ouvido, usar uma palavra que eu não gosto, mais valorizado, enfim, se sentir afetado de alguma forma positivamente, e nos afeta positivamente também, porque isso vai acabando nos incentivando, nos dando mais gás para continuar, mas sem romantizar o nosso trabalho. Arthur. Eu particularmente acho que vou na mesma linha da Silvia e do Michael, porque assim, um dualismo que me pega muito quando a gente está falando sobre a questão do trabalho é essa romantização, né? Esse trabalho, já fui várias vezes reconhecido assim, você faz tanta coisa e tal, mas a que custo também, né? Por isso que eu dei uma parada com o canal para poder focar em algumas coisas, e mesmo assim ainda eu tô sobrecarregado, né, para poder fazer esses processos todos de trabalho. Então, assim, a carga horária atrapalha muito, ela dificulta muito, mas ao mesmo tempo é a conexão que eu estabeleço com os alunos que faz sentido para o processo. Eu acho que dentro dessa ideia de não romantização no nosso trabalho desse sacerdócio, que eu concordo plenamente com isso, que eu acho isso uma boa desculpa para sucatear o nosso trabalho, ao mesmo tempo eu percebo que a gente tem uma profissão que não consegue se omitir das coisas. E quando você tem aquela noção de que eu não sou valorizado, então eu vou me omitir aqui no meu trabalho, a nossa profissão não dá para fazer isso, porque tem muita coisa em jogo, tem muita gente que está em jogo em relação a nós. As crianças são, né, essas pessoas que dependem da gente. Então a gente pode estar com raiva do sistema, mas a gente sabe que a gente pode estar produzindo mais gente com raiva no sistema se a gente se omitir, sabe? Então, um outro rolê que me pega aqui nesse trabalho é que, e aí eu já conecto com a questão como eu cativo os alunos, né? É porque muitas vezes eu compartilho com eles disso. Então, coisas que eu produzo, eu passo na sala. Eu tenho um pouquinho de vergonha de fazer isso, mas eu passo na sala os vídeos que eu produzo para os alunos, né? Então, eu estou trabalhando Guerra do Contestado com o nono agora, e eu estou passando os vídeos, porque querendo ou não, tem coisas no vídeo que às vezes que eu esqueci de explicar na aula, porque querendo ou não, na aula você está ali improvisando, às vezes vem um assunto, vem outro, e o vídeo ali você já tem aquele preparo, e aí ele pode te ajudar a complementar alguma coisa, né? Então, e aí também isso motivou, por exemplo, ano passado eu fui convidado pela Rede de Educadores Caboclos, que é uma rede que a gente faz parte aqui na região, que faz essa motivação de juntar trabalhos de pessoas que produzem diversas naturezas de trabalho sobre a Guerra do Contestado, e eu fui convidado para fazer um vídeo, e eu convidei os meus alunos para falar, e, gente, eles brigaram para participar, foi muito legal, assim. Então, eu fiz um vídeo de mais ou menos 30 minutos, em que tem vários relatos deles falando sobre... Muitos nem participaram dos projetos, mas a percepção que eles tinham sobre os projetos. Então, eu acho que quando eles percebem que eu estou ali conectado nas redes, que eu estou, ao mesmo tempo, tentando mudar a linguagem, eles incentivam, eles colaboram, e eu consigo utilizar isso em sala também. E eu posso pedir a colaboração deles várias vezes, eu peço ideias sobre essas coisas, e eles dão ideias legais. Eu falei sobre os projetos desse ano que eu quero fazer com eles da produção dos curtas. Eles já estão animados, então meio que isso vai se tornando parte da cultura escolar. Só que é aquilo, né, é a gente lutando contra a maré, né, porque querendo ou não, o nosso sistema hoje é totalmente, não favorece a nós, quanto professores. A gente tem diversos problemas que não são de natureza pedagógica, que estão ocupando o espaço escolar, mas nós estamos lá tentando achar diversidade de narrativas, diversidade de formas
para poder se comunicar com eles e comunicar com a comunidade, porque, querendo ou não, a minha intenção ao fazer esses projetos é me comunicar com a comunidade também, para que ela venha para a escola. Só que parece que às vezes a gente tá sozinho, né? A gente tá com um reminho, um barquinho, e aí passa lá um barco gigantesco, quase derruba a gente vai se segurando como dá. Então, assim, é bem complicado, mas, assim, é muito bacana porque foi graças a esse projeto, por exemplo, que o Estação Contestado do professor Rogério foi para lá, que me incentivou a entrar no Professora da UDESC. Foi graças a esse projeto que eu consegui já oficinas para meus alunos, já fizeram visitas técnicas, eu conheci muita gente bacana, eu consegui ter muito... Então, não é só pelo vídeo, entendeu? É porque eu construí conexões que facilitaram e possibilitaram que eu pudesse ampliar o leque do meu trabalho como professor, mas também das possibilidades para meus alunos. Eu acho que seria isso. Obrigado, Arthur. Janaína. Como os professores falaram, as demandas são várias, né? Mas eu creio que no nosso caso é um pouco diferente, por conta da gente ser um coletivo. Por exemplo, eu sou bolsista do mestrado. E, por exemplo, todas as atividades que tenham a ver com entrevistas que estão promovidas pelo mestrado, eu sou responsável por gravar, juntamente com outros colegas também que são bolsistas, então a gente faz roteiro, a gravação, edita, posta no YouTube, assim como outros colegas também que são responsáveis, por exemplo, pelo PIBID, eles que são responsáveis por ir até o local, fazer essa entrevista, criar outras atividades, mas no fim, no caso dos rios, né, quem produzia é o aluno Davi, que inclusive ele já se formou esse ano, ele pegava trechos do vídeo e fazia os rios. Então, a gente está nesse processo de... As pessoas que estão são alunos, então, a qualquer momento pode sair, né? Então, é um processo de formação. Sai uma pessoa, entra outra, se compromete com o programa e vai aprendendo, e vamos tocando o barco. Então, é basicamente assim, tem essa divisão de demandas, para não ficar tão pesado para as professoras, né? Que são as coordenadoras. Mas é basicamente assim. Por conta do coletivo, a gente consegue cumprir essas demandas. Obrigado, Janaína. Danilo. Olha, agradeço a pergunta do professor Rogério, porque é também uma sugestão bacana para continuidade, né? A gente chegou a fazer um vídeo sobre as ruas do bairro Solo Sagrado, que é um bairro aqui de Rio Preto, fora da região central, né? Um bairro da periferia de Rio Preto, e ele foi bastante significativo, porque esse bairro, as ruas foram nomeadas em 1988, no contexto da redemocratização, e todas as ruas levam nomes de artistas brasileiros, principalmente aqueles que lutaram contra a ditadura. E aí, a repercussão que a gente depois ouviu comentários, né, de moradores, de professores que moram nesse bairro e que atuam, né, em escolas, né, do Solo Sagrado, de que também não tinham dimensão, né, que tinha essa lógica na escolha desses nomes. Foi bem legal, mas a gente, de fato, precisa ampliar esse olhar para fora da área central da cidade. E a questão da produção é algo importante para se pensar, porque aqui no Giro na História, eu, Caio e Bruna, a gente ficou com a parte da pesquisa, né, de ir até os arquivos municipais, de consultar os documentos e fazer entrevistas quando elas foram necessárias, procurar no arquivo da Câmara, os arquivos, as leis que instituíram as nomeações, os projetos de leis que nos contam sobre a escolha dos nomes, os motivos, né? Então, essa parte a gente desenvolveu. Também, no momento de produzir os vídeos, nós fizemos a pesquisa das imagens que vão nos vídeos, a gente fez questão de ficar com essa parte, né, para que a gente conseguisse imagens adequadas, né, para que não houvesse anacronismo, esse tipo de coisa. Então, a gente ficou com a pesquisa a pesquisa das imagens, a elaboração do roteiro,
Mas a gravação e a edição, a gente teve a sorte e a possibilidade de contar com a estrutura da Secretaria de Educação, assessoria de imprensa, né? Sem isso não teria sido possível, porque não é a nossa única função na secretaria cuidar do projeto. Eu trabalho com a formação de professores e são outros assuntos, né? Na formação continuada de professores e gestores, a gente trabalha com conhecimentos de língua portuguesa, de alfabetização, de matemática, e eu também tinha um grupo de professores de história e geografia para formação continuada de ciências humanas. E aí, se eu fosse cuidar da produção e edição dos vídeos, não seria possível, né? Até porque são vídeos mais convencionais, não são vídeos como os Reels, os vídeos TikTok, os Shorts, né? Eles me parecem mais intuitivos, né? Mas os nossos vídeos são vídeos aí de uma média de 5 minutos cada, e aí ele é um pouco mais convencional, seria bastante desafiador para mim e para os meus colegas daqui. Agradeço mais uma vez. Também queria destacar, né, como nesse processo todo que a gente ouve sobre essas experiências, primeiro, como a escola, ela é um espaço de reflexão, mas ela também é um espaço tão rico de experimentações, né? Eu digo que na universidade a gente dá uma encaretada, assim, a gente não consegue fazer tudo isso, essas experimentações todas dentro da universidade, pelo menos onde eu trabalho. Olha que a gente tenta, mas quando eu ouço os professores e professoras do Prof. História ou das comunidades por onde a gente passa, falando do que vem fazendo essa rede de educadores caboclos do contestado que o Arthur citou, que faz um encontro mostrando o que os múltiplos trabalhos se desenvolveram na escola com seus alunos, eu fico pensando como é rico, né? Acho que isso é impressionante. E como os alunos embarcam, como os professores também entram nessa pegada. E a outra coisa, né, é que quando a Silvia também falava sobre, bom, o público de podcast não é bem adolescente, né? Nós temos já, as pesquisas mostram que quem ouve podcast já é um público assim depois dos 30, né, ali mais dos 40 anos, que tem uma outra cultura, essa geração do adolescente está ali no TikTok, em vídeos muito curtos, informações muito rápidas. Mas mesmo um documentário, às vezes, já fica pesado e tal. Mas é interessante que, em todos os relatos de vocês, né, o que a gente percebe é que a questão não é tanto quem ouve, mas é o processo de produção. Como essas crianças, como esses adolescentes, como todo mundo sai transformado nesse processo, né? Eles se envolvem e a gente vê que eles passam a pensar que há outras possibilidades de narrativa da história que não apenas o escrito, que há outras possibilidades de pesquisa em história que não apenas aquela do material didático, que como é que eles podem conectar isso com a vida prática. Então, e os professores também, né, que aí tem o desafio de ter que pensar a linguagem, que não é aquela linguagem da formação que ele aprendeu na universidade. Então, no fim, todo mundo sai transformado. E, para mim, essa é a maior riqueza dessas experimentações todas, né? Porque é o que a gente vem discutindo muito na Rede Brasileira de História Pública, de uma história pública cada vez mais participativa, né? E envolvida com as questões e com a comunidade, porque, para nós não vamos ter dinheiro e recursos e nem energia para competir com esses mercados de produção de conhecimento histórico em vídeo, que vende milhões, né, mas que tem milhões de recursos por trás. Isso não é algo para nós, assim, né? O que a gente tem essa vontade de fazer junto e, no fim, tocar essa galera e transformar todo mundo, né? E isso eu acho que é a maior riqueza. É o que a gente pode fazer com o que nós temos de energia, de possibilidade, né? É muito bacana ouvir, porque só consolida, né, algumas coisas que a gente vem observando. E aí, a gente já tem 1h30 de live, eu vou encaminhar para as considerações finais de cada um e cada uma, para que a gente possa dar encerramento. Então, eu passo a palavra a vocês,
para, enfim, acrescentar algo, divulgar, né, alguma questão. A gente pede a todos e todas que sigam as redes, essas redes que estão aqui, que entrem também no site do Fórum Saberes Históricos e vejam os outros trabalhos que já foram contemplados com o selo Saberes Históricos. Aqui a gente tem uma pequena amostra, mas nós temos lá mais de 60 trabalhos contemplados, trabalhos riquíssimos e belíssimos que são desenvolvidos. Então, eu passo a palavra para vocês, para a gente já ir encaminhando para o fim. E aí, quem quer começar pode se manifestar aí, pode levantar a mão. Eu quero muito agradecer, assim, eu me senti realmente honrada de estar nessa sala virtual com vocês e compartilhando também, ouvindo os seus projetos e compartilhando o nosso, nessa esperança aí, freiriana, de construção dialogal sempre, né? Isso que, de fato, nos motiva, essa nossa formação freiriana, nossa, que não sei de vocês, mas a minha né? Inspira a continuar, apesar do sistema, né, Arthur? O sistema é sempre ruim, porque nós não estamos nele, né? Nós não estamos mandando nele, mas a gente pode destruí-lo por baixo. É o que a gente tenta fazer todos os dias. Obrigado, Silvia. Também agradecer ao Rogério, ao Ampur, à iniciativa do Selo Saberes Históricos. E acho que para encerrar a minha fala, eu vou ler o que eu escrevi no comentário aqui no chat privado. Que eu escrevi aqui, mas eu vou fazer a leitura do que eu escrevi. Que nós acreditamos, né, enquanto produção do conhecimento, numa escola que sonha, de uma prática de sonho, mas não um sonho individualista ou concorrente, mas o sonho Yanomami, do sonhar juntos de habitar coletivamente muitos mundos. Muito bom. Mas... Pode ser eu, então? Pois não, Arthur. Eu queria agradecer a Ampul pelo espaço, agradecer o convite também, a iniciativa do Fórum Saberes Históricos, que é um prazer fazer parte também, hoje em dia, ajudando como posso. Posso dizer com tranquilidade que o trabalho hoje só é possível pela minha presença no Profhistória, que é um mestrado importantíssimo e fundamental para gerar espaços como esse, querendo ou não, por mais que tenha surgido antes do Prof, foi lá que também eu catalisei muitas ideias e aprendi muitas coisas. Ao Estação Contestado, que eu faço parte esporádica também, né, professor Rogério? Que ultimamente eu estou meio ausente por causa da minha carga horária. E também a Rede de Educadores Caboclos, que eu acho que é fundamental também para pluralização da história do contestado. E eu acompanho aos meus colegas aqui, digo assim, somos de regiões diferentes, mas eu acho que pensar em possibilidades como essa na educação, e ter gente que acredita ainda apesar de tudo, sendo que a gente às vezes está em ambientes muito desestimulantes para nós, é fundamental para a gente se manter ainda firme no propósito aí da educação sem sacerdócio, né? Por favor, né, Naikon? Sem sacerdócio, vamos entender o propósito da educação como um espaço de pluralização, de divulgação e de ocupação de espaços onde a gente consiga pegar as rachaduras do sistema e entrar nelas por ali e conseguir fazer o que a gente precisa e necessita para tornar a escola mais democrática e plural. Obrigado. Obrigado, Arthur. Janaína tinha levantado a mão ali antes do Arthur. Eu gostaria de agradecer a todos presentes, a iniciativa também, pelo Rogério, que está aqui na live com a gente. Foi uma oportunidade única conhecer vários projetos maravilhosos de várias regiões e perceber como a história, né, ela é diferente de acordo com cada região e que a gente ainda é resistência, né, em meio a todas as problemáticas da educação. E eu espero que o projeto de vocês continue, são projetos lindos e que vão contribuir bastante com o ensino de história do Brasil. Obrigada. Obrigado, Janaína. Danilo. Pessoal, agradecer também ao professor Rogério, né, que fez todo o contato conosco, e a iniciativa do Fórum Saberes Históricos da Ampul Brasil, né, em fazer essa divulgação. Eu fiquei muito feliz de conhecer
os projetos dos colegas que eu não conhecia. O projeto do laboratório eu já seguia e já adorava bastante. E conhecer os demais também. A gente aqui no Giro da História, a gente não tem um perfil no Instagram, nem no Facebook, né? Os perfis, as redes sociais são apenas da prefeitura. Mas a gente tem o site, né, que está... o perfil da AMPU colocou aqui no chat, nos comentários, tá? Também na página do Fórum Saberes Históricos tem o site, né? Caso alguém se interesse em conhecer mais. Coloquei os meus contatos, fico à disposição também para conversas, né? Enfim, muito obrigado mais uma vez. Obrigado novamente, Janaína, Danilo, Silvia, Arthur, Maicon. Espero que o projeto de vocês siga cada vez mais forte, que a gente possa construir, sim, esse sonho coletivo de uma sociedade melhor e que a gente consiga fazer isso juntos, né, numa verdadeira parceria. Acho que a universidade, uma parcela da universidade, apesar de todos os ataques, tem tido um grande interesse de fazer essas alianças políticas com coletivos, com a escola. O Prof. História, eu acho que ele marca essa história dessa relação e do compromisso da universidade com o ensino de história, mas também com a história pública, cada vez mais com essas políticas de aliança com os coletivos sociais, com projetos potentes. Muito obrigado a todos e todas que acompanharam essa conversa conosco. Acessem os projetos, acompanhem os projetos, acessem o site do Fórum Saberes Históricos e lembrando novamente, né, que as informações básicas que eu dei lá no início. Nós temos um CNH aí de 13 a 18 de julho em Belo Horizonte, nós temos um curso da AMPU que está inscrito, né, que já está aberta a inscrição, que começa amanhã, e também nós temos uma eleição para a presidência da AMPU, que começa amanhã, com 2 chapas inscritas. Então, convidamos todos, né, para que a gente possa fortalecer a nossa associação e que ela seja sempre um espaço transformador, atualizado, potente, renovador e que nos represente, especialmente nesses contextos sombrios que às vezes a gente está passando. Obrigado e boa noite a todos e todas as pessoas que nos acompanharam.